Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando então mais uma aula de geografia nessa sexta-feira, dia 5, nessa tarde ensolarada, né, pessoal? Então, aqui estamos para a primeira aula de geografia. A gente gostaria de estar presencialmente, mas infelizmente ainda estamos nessa condição de pandemia, não podemos ainda aglomerar, né, se juntar ainda na escola. Mas quero dar as boas-vindas, pessoas, a todos vocês que a gente está sentindo tanta falta. Apesar da gente gostar também de estar convivendo um pouco mais com a família, né? Essa pandemia ela trouxe aspectos positivos e aspectos negativos para todos nós. A gente se reinventar, né? Conviver mais com as pessoas que a gente ama. Né? Não adianta a gente ser falso, sei lá, demagogo, no sentido de achar que só teve coisas ruins. A gente também aprendeu, a gente também cresceu, a gente também evoluiu como pessoas. Pelo menos eu observo esse detalhe, tá bom? E assim, pessoal, mas que para sala de aula o bom realmente era a gente estar junto, porque a gente aprende melhor, a gente aprende mais, a gente se desenvolve mais. Nessa primeira aula nós não vamos começar com conteúdo propriamente dito de geografia. Mas seguindo, vou tentar ser o mais breve possível para a gente aproveitar enquanto o celular está cooperando. Nós vamos falar, pessoal, de habilidades socioemocionais. Eu vou apresentar a minha tela para que eu possa mostrar do que a gente vai falar hoje. Nós não vamos começar com conteúdo, conforme eu já falei. Nós vamos começar falando de habilidades socioemocionais. Tem muitos alunos que pensam, eu vou falar rápido, gente, né, para ganhar tempo. Muitos alunos que pensam que esses assuntos são coisas que a escola inventa, que ninguém vai precisar desse tipo de coisa, e etc. e tal. Bem, eu queria informar para vocês que não, pessoal. A vida, ela requer isso. Se a pessoa vai trabalhar numa empresa grande ou que seja pequena, a padaria da esquina, a pizzaria lá em São Paulo, no Rio, Fortaleza, Sobral, Graça, no Campo, seja lá onde for, você vai ser requerido quanto a essas coisas. E se você não desenvolver elas, você pode até trabalhar por um tempo, mas quando aparecer outra pessoa mais capacitada que você, mais habilitada, com mais competências em relação, por exemplo, a essas que está apresentado na tela de vocês, com mais competências que vocês, você vai ser colocado para trás. Tá bom? Você vai ser colocado de lado. Então, nós não vamos falar de todas essas competências que estão aí apresentadas para vocês. Nós vamos abordar apenas a autogestão, o lapisinho vermelho, tá bom? Que é essa macro habilidade chamada autogestão, mas que ela é composta de outras habilidades menores, de outras micro, que são chamadas determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Eu vou destacar para vocês por que da importância de cada uma dessas, pessoal. Por que é importante determinação? Pessoal, geralmente se diz que o brasileiro ele é determinado, ele não desiste nunca. Eu não concordo. Eu vejo tanta pessoa desistindo fácil, alunos, inclusive, como vocês, como nós, professores também, que desistem fácil, que sei lá, tem um pessimismo em relação a tudo, em relação às coisas e tal. E aí eu não vejo tão aquela música que, né, eu sou brasileiro, não desisto nunca, né? Como é? Eu sou brasileiro, com muito orgulho e... não sei, me perdi aqui. Mas essa questão brasileiro não desistir nunca, eu tenho um pé atrás em relação a isso. Mas eu quero incentivar vocês a desenvolver essa habilidade, porque ela é importante. Vocês podem se tornar determinados. Determinado é quando você projeta uma coisa e sonha com aquilo e luta por aquilo. Ainda que as pessoas não acreditem, tá bom? Vamos seguindo, pessoal. Eu não vou poder demorar tanto igual as outras aulas. Organização, quando a tua mãe reclama do teu quarto, quando o professor reclama, quando as pessoas reclamam, né? Esse menino desorganizado, não sei o quê. Às vezes está te ensinando para a vida. Não vai ter pai nem mãe direto não, viu? Ou a pessoa que é responsável por você. Tem pessoas que moram com os avós, sei lá, não existem eternamente. Você vai ter que seguir sozinho um dia, você vai ter que ter organização na sua vida, e para trabalho, depois de ensino médio, você vai ser exigido quanto à organização. Se eu não posso confiar em ti para guardar uma chave, para dar um documento e você dar conta dele amanhã, semana que vem, complicado.
Isso não é organização. Foco, enquanto eu estou assistindo uma aula aqui no meu tablet, isso aqui parece um tablet, né? No meu tablet eu vejo ali uma notificação, quer dizer, eu mantenho o foco, dependendo da empresa que você vai trabalhar, se você não conseguir manter foco, né? Deixar de lado o que é para deixar de lado e manter o foco no que importa em um determinado momento, fica complicado. E é bom você aprender a conviver, inclusive com TV ligada, menino falando e tal, e você continuar estudando. Ainda assim, com todo barulho, com toda, né? Eu sei que não é fácil, mas é bom a gente ir exercitando isso para, né? Quando for requerido, você vai trabalhar numa empresa que é barulhenta, num local que não tem tanta, aí você vai ficar perdendo o foco direto, saindo das suas obrigações. Não é legal. Seguindo. Persistência. A mesma coisa relacionada à determinação, eu acho assim, até parecidos. Persistir é não desistir na primeira vez que der errado o que você está fazendo. Foi fazer uma coisa, um projeto, tal projeto deu errado, aí pronto, desiste. Isso não é persistência. Isso é sinônimo de fracassado, né? Geralmente é isso. Pessoa fracassada é a pessoa que não consegue se reinventar mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante das lutas, mesmo diante de uma situação que não dá certo, você vai lá e refaz de novo. E eu venho sempre citando o exemplo aí do Thomas Edison, né? O que descobriu aí a questão da lâmpada, né? Pode observar a história dele que, tipo, o cara passou anos e anos estudando e errando e aprendendo com os erros. Isso é que é importante para nós, tá bom? Como alunos, como estudantes, somos sempre. Eu também sou aluno, eu também sou estudante. No momento eu estou professor, mas há momentos que eu sou aluno, que eu sou estudante também, e ninguém para de estudar, ninguém para de aprender. Persistência e, por último, tá dando certo, o celular tá segurando. Responsabilidade, pessoal. Nós precisamos ter responsabilidade na vida. Tudo aqui está muito relacionado, né, gente? Por quê? Porque a responsabilidade é aquele mesmo que eu falei, da questão da chave, do documento, que você não dá conta, que você bota em qualquer lugar, que você perde. Isso é sinônimo também de irresponsabilidade. Além do que eu já havia falado antes, uma desorganização, uma falta de organização sua, entre outros, né? Mas tudo aqui está meio que relacionado, tá bom? Essa é a primeira macrohabilidade chamada gestão. Se você quiser ser um bom profissional na vida, você tem que focar nessas coisas. Não só nessas, pessoal, mas os diretores de turma de vocês, durante o ano, em alguma atividade ou outra na formação cidadã, eles irão trabalhar essas habilidades e é bom vocês avaliarem. Porque para uma seleção de emprego, geralmente são avaliadas algumas dessas habilidades. Não todas, não estou dizendo que tem que ter tudo, mas dependendo do local onde você vai trabalhar, que seja necessária a organização, por exemplo, então o psicólogo vai ver se você é uma pessoa organizada. Se você é uma pessoa determinada, tem foco, tem persistência e tal. E geralmente eles avaliam isso aqui, não é perguntando não. Fulano, você tem determinação? Fulano, você é organizado? Fulano, você tem foco? Eles colocam vocês numa situação, numa simulação, sei lá, e eles ficam só ali, ó. Fulaninha é assim, fulaninha é desse jeito. Eles observam as tuas reações, as tuas ações e reações, ou omissões também. Porque se você se omite de alguma coisa, às vezes isso também está passando uma informação sobre quem é você. Tá bom? Então é bom você desenvolver essas coisas, desenvolver essas habilidades, para que você no futuro não tenha complicações quanto à sua vida adulta, quando você começar a trabalhar, quando você começar a se engajar realmente no mundo do trabalho. Pronto, gente, eu finalizei essa primeira parte da aula, que é tratando sobre essas habilidades socioemocionais. Essa primeira, que é a sua autogestão, que eu tratei. Determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade, né? E vou passar para a segunda parte da aula, que é... Eu trouxe aqui uns materiais, ó. Tipo, eu peguei esses materiais no lixo. Digamos que aqui em casa tomaram ali o iogurte e jogaram a embalagem fora. Então eu peguei esse material ali no lixo e essa caixa, né? A pessoa comprou lá a sua luminária e não quer mais a caixa, jogou fora. E o iogurte jogou fora também. O que acontece? Ou seja, alguém aqui em casa pensou o seguinte:
Esses objetos chegaram no fim da linha e o único sentido deles agora é o lixo. Eu pergunto para vocês, eu não vou ter tempo pra gente debater e tal, porque eu tô com medo do celular da pane, gente, mas a minha vontade era ter mais tempo de debater com vocês, de ouvir vocês. Ai, logo que possível eu vou trocar esse celular, viu, gente? Pra gente fazer uma aula normal. Mas vamos lá. É o fim da linha para esses objetos? É claro que vocês me responderiam que não. Eu posso usar essa garrafa para colocar água, como a maioria dos coleguinhas estão dizendo, e eu poderia usar essa caixa para, sei lá, guardar CDs, guardar trecos do seu quarto, sei lá, guardar qualquer coisa que não precisa estar exposto, jogado. Você vem e guarda. Ou seja, quando alguém teve essa mentalidade de pegar um objeto que iria para o lixo, e agora ele vem e diz o seguinte: não é o fim não, eu vou dar uma finalidade para essa garrafa e eu vou dar uma finalidade para essa caixa. É uma garrafa de lixo a menos, um plástico a menos no meio ambiente e uma caixa a menos no meio ambiente. Aí a pessoa vai dizer assim: eu não me preocupo com essas coisas de meio ambiente e tal. Por quê? Porque é só eu. Todo mundo desrespeitando, todo mundo joga lixo na rua e tal. Gente, se uma pessoa no meio de 7 bilhões, mais de 7 bilhões de habitantes na Terra, se uma pessoa faz uma coisa que beneficia o meio ambiente, esse mundo já é diferente. Se antes, vamos só fazer um exemplo bem hipotético, bem exagerado, se todos os 7, sei lá, tantos bilhões de habitantes da Terra, todos desrespeitam o meio ambiente, mas você, vamos lá, o Raí, a Cláudia, a Cibele, o Igor, o Gustavo, o Daniel, a Suane, se você tirou uma garrafa do lixo e vai aproveitar o máximo possível, fazendo um vasinho de planta, fazendo um porta-lápis, fazendo sei lá o que for, é um plástico a menos no meio ambiente e é uma pessoa a menos dos mais de 7 bilhões de habitantes que agora vai agir diferente. Então esse mundo já não é mais o mesmo, porque antes o conjunto era todos desrespeitando o meio ambiente. Agora o conjunto é diferente. É quase todos, porque tem a Suane, tem a Cibele, então já não é mais o mesmo planeta. O planeta está diferente, porque o conjunto mudou. Se uma pessoa muda, o conjunto muda. Quando eu digo conjunto muda, porque ele é um conjunto, beleza, pode ser um conjunto formado pela maioria de pessoas que desrespeitam, mas tem elementos no meio que estão respeitando o meio ambiente, que estão pensando diferente. É uma gotinha? É, mas essa gotinha muda o conjunto. Porque se eu mudo um elemento do conjunto, parece até aula de matemática, né? Se eu tenho um conjunto de 10 elementos, todos os 10 elementos é de cor vermelha, e agora eu mudo um elemento para uma cor verde, não é mais o mesmo conjunto? Antes era um conjunto tudo vermelho, e eu usei o vermelho até, né? Ideia do negativo. Um pontinho ficou verde. Verde é bom, né? Sei lá, esperança. Então, é o mesmo conjunto? Não é o mesmo. É uma gotinha. É só eu que faço não sei o quê, mas você está mudando o mundo, meu amor. Você está mudando o conjunto. Agora não vai ser todos desrespeitando o meio ambiente. Agora tem um pontinho. Você está fazendo agora a diferença. Tá bom? E partindo para o final da aula, eu estou vencendo o celular, está segurando. Eu quero terminar fazendo essa reflexão. Se para esses objetos alguém pensou a verdade absoluta sobre eles era o lixo, era o fim da linha, não tinha jeito, mas outra pessoa foi lá, tirou do lixo. Eu vou colocar água na geladeira. Eu vou fazer um porta-lápis. Eu vou fazer, sei lá, um vasinho de planta para colocar na janela. Da caixa eu vou fazer um robô, pegar um moldezinho na internet, eu vou fazer um robozinho para estar de enfeite no meu quarto. Então, para nós, a mesma coisa. Se as pessoas dizem para você que você não tem jeito, que esse menino não presta, às vezes é até os nossos pais, né, gente? Esse menino não presta, esse menino não quer nada na vida, essa menina não vai dar nada na vida, não sei o que e tal, fala aquelas palavras às vezes pesadas. Quer dizer, do mesmo jeito desses objetos, eu digo para vocês, será que essa é a verdade absoluta sobre você? Será que essa é a realidade sobre você? Não.
Não, você não é obrigado a acreditar nesse tipo de coisa. E eu uso sempre uma frase do Einstein, né? Aquele cientistazinho, né, que só descobriu aí uma teoria da relatividade geral das coisas, né? O Albert Einstein, cientista renomado alemão, se eu não me engano, né? Tenho certeza não. Se não for, vocês comentam aí. Se quiser fazer uma pesquisa e tal da origem dele, coloca nos comentários se eu tiver errado alguma coisa, não tem problema, a gente tem que aprender com erros mesmo, tá bom? A gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Ele disse o seguinte: todo ser humano dotado de massa cinzenta pode chegar aos mais elevados níveis de conhecimento. Então, se tu não tem problema na mente, no sentido de não levou um acidente, perdeu uma parte do cérebro, ou tá esquecido de um lado, não mexe mais um lado do corpo e tal, se tu funciona normalmente na questão do seu cérebro, então você pode chegar aos mais elevados níveis de conhecimento. Então você é capaz de tudo. Agora eu quero incentivar vocês o seguinte: sonhem com seu futuro, ainda que na realidade seja difícil, ainda que você passe fome hoje. Eu espero que ninguém esteja nessa condição, mas eu já passei por isso. Eu já passei dificuldade na vida, eu já achei que eu não era capaz de nada na vida, eu já fui uma pessoa sem perspectiva na vida. E o meu pai foi que, contrário da situação que eu citei o exemplo aqui, que é o pai dizer que não vai dar nada na vida, que não sei o que, não. Do contrário, meu pai acreditou em mim. E eu estou aqui. Mas eu quero dizer para vocês, mesmo que o pai de vocês não acredite, eu quero que vocês confiem, pelo menos no Einstein, pelo menos nessa frase do cara que disse que todos nós somos capazes. Então, você é capaz de transformar a sua vida, de transformar a tua existência, de transformar a tua história, de dar um futuro melhor para a tua família. Assim, pronto, confirmaram aí. Eu acho legal que vocês fazem a pesquisa aí. Gente, o Gabriel já confirmou aqui. O Einstein era alemão mesmo, viu? Eu acertei, que às vezes a gente pode errar. O Einstein disse isso. O cara descobriu que o nosso peso... Deixa eu fazer aqui uma relaçãozinha enquanto o celular está segurando. Fazer uma relação assim aqui com a aula de física, né? Ele viu a maçã caindo da macieira. Claro que isso não tem nada a ver com maçã, né? Maçã caiu, aí ele analisou. Mas esse peso, essa queda, essa velocidade, será que ela é a mesma nos outros espaços, nos outros ambientes fora da Terra? Ele foi fazendo perguntas e ele foi fazendo análises. A questão é que ele desenvolveu uma teoria numa época que nós não tínhamos esses equipamentos, nem esse celularzinho peba que tá me deixando na mão. Ele não tinha nada disso. Não tinha esses aparatos que nós temos hoje. Mas o cara tinha um cérebro normal, como o meu e como o teu, mas que ele fazia as perguntas certas, né? Por que isso? Por que aquilo? Uma pessoa sábia, ela é identificada quando ela sabe fazer perguntas. E se você não sabe ainda fazer perguntas, vai começando fazendo perguntas bobas mesmo, mas com o tempo você vai aprimorando e as perguntas legais, elas vão surgir. Uma pessoa sábia não é uma pessoa que sempre tem resposta para tudo, não, né? Às vezes a gente só tem que fazer as perguntas certas. Inclusive para alguém que está esperando da gente dizer uma verdade para ela, né? Ah, é assim, assim, assado. Às vezes você faz uma pergunta. E se fosse tal, tal, tal? E se isso acontecesse dessa forma? Esse tipo de coisa, né? Então, cara, vamos para a teoria lá do Einstein. A teoria da relatividade geral. Teoria geral da relatividade. Faço uma bagunça. Ele chegou à conclusão de que o peso nosso, por exemplo, eu peso 66 quilos. Esse meu peso, ele é relativo. Na Lua, eu não vou pesar isso tudo, porque o meu peso, ele não é absoluto. Ele leva em conta a questão da gravidade. É a gravidade e o peso da massa de ar que está sobre mim que faz que eu tenha esse peso aqui na Terra. Mas lá na Lua eu estaria o quê? Flutuando. Se eu colocasse uma balança lá na Lua, aí lá vai eu pesar o quê? 10 quilos? Não sei, 15 quilos? Então, a massa, essa relação entre massa, peso,
velocidade que um objeto cai, a maçã e tal, isso é relativo, não é absoluto. Olha aí, aula de física, gente, que massa. E o cara estudou numa época sem equipamentos. Isso é que eu acho show. Por que eu acho show? Porque hoje nós temos o conhecimento já mastigado ali no livro, né, na aula de física, na aula de matemática, teoria de Bhaskara, teorema de Pitágoras e etc. Tá lá mastigado. E a gente não quer aprender. E a gente não quer queimar neurônio. Aí o cara viveu numa época do nada, porque essas teorias, elas ajudaram a desenvolver as tecnologias que nós temos hoje. O Wi-Fi, a luz, que eu falei o exemplo lá do Thomas Edison, né, da lâmpada, essas coisas revolucionaram. Os caras colocaram o nome deles na história. Agora a gente quer ficar enfiando peido em cordão, deitar. Aí, meu irmão, não vai pra canto nenhum. Você não faz futuro, você não desenvolve, você não se torna ninguém. Aí fica difícil, tá bom? Quero incentivar vocês a acreditarem em vocês, a confiarem, a lutarem, a pensarem, pelo menos, projetarem na mente de vocês, sonhar. Pelo menos isso. Se vocês sonharem, já é o começo, gente. Você não vai além daquilo que você sonhar. Você só vai até onde o seu sonho alcança. Se seu sonho é pequeno, igual a galinha assim, só sonha no chão. Pronto, cara. Infelizmente tu não vai passar daquilo, porque tu não tá conseguindo ir muito além. Agora se tu pensa alto, vai longe, inclusive longe, fora até da tua realidade. Eu incentivo, eu super incentivo. Tudo é possível, cara. Então começa a projetar, começa a sonhar. Beleza? Então, gente, a nossa frequência hoje, já terminando essa aula, graças a Deus, não deu pane aí no celular. Então, vamos terminar logo, né? Pra ficar no show aqui. Finalizando, vocês vão acessar o formulário, eu vou mandar agora no grupo, tá? Vocês vão fazer baseado nessas habilidades que a gente falou nessa aula. São só 2 perguntinhas para você escrever basicamente o que você achou, o que você, né, tal, sobre essa aula, sobre os assuntos lá. Tem as perguntinhas lá, tá bom? E aí, pronto, é isso aí que vale a frequência de vocês. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima. E graças a Deus o celular segurou.